Deus abençoe todos, na graça do Senhor Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Deixa eu abordar um assunto aqui que algumas pessoas me perguntam, né? E a gente, como missionário, conhecedor da palavra, a gente aborda vários tipos de assunto. Desde que seja verdade, esclarecendo a verdade e esclarecendo as mentiras, esclarecendo a verdade e esclarecendo as mentiras, nós abordamos qualquer tipo de assunto que venha abrir a mente e o coração das pessoas, né? Do Brasil, do mundo e todos que nos assistem, que nos escutam, né? Tenho certeza que os irmãos vão entender. Algumas pessoas mandam para mim perguntas, vídeos, mensagem e diz assim: olha, eu entendo assim. Outro me pergunta: o que o senhor acha, missionário Francinaldo? Dá a sua opinião. Então, a gente não pode deixar as pessoas no ar, né? Com a pergunta e deixar elas aéreas, né? Algumas pessoas falam assim: olha, missionário, o que o senhor acha da política do Brasil, das congregações, das religiões, das igrejas? Tem uns que perguntam até sobre futebol, o que o senhor acha? Tem coisa certa, errada? E a gente, como conhecedor da palavra, a gente tem que esclarecer a mente das pessoas, né? E essa pergunta me fizeram, até porque a gente tem várias mensagens das pessoas nas redes sociais, e algumas pessoas perguntam, mandam mensagem e dizem: o Lula, o ex-presidente Lula fez isso, fez aquilo, e tá solto, o que o senhor acha? Tá errado, tá certo? E a gente, como pregador, missionário, a gente responde, né? Irmãos, você já imaginou se fosse prender todos que já roubaram nesse país? Porque tem o político que mete a mão, tem os empresários que metem a mão. Irmão, tem até pintor de obra, predeiro de obra que mete a mão naquilo que não é deles. Tem pessoas, tem mendigo na rua que mete a mão. Como? Tá pedindo ali, você ajuda com tanto carinho, com tanto prazer. Quando pensa que não, tá lá o cara bebendo e fumando com o dinheiro que você deu para ele comer e para ele cumprir com as suas necessidades, né? Então a gente vê que nós vivemos num país que os cabeças, os líderes, as lideranças, é as primeiras a dar mau exemplo, né? E não pode. É as primeiras a dar maus exemplos. Então a pergunta que algumas pessoas me fazem, eu respondo, né? Não. Se for para prender todos os ladrões, prende todos que já foi suspeito e já foi provado e comprovado que roubaram dinheiro dos cofres públicos, né? Ou alguém que faz alguma coisa ilicitamente. Então a gente vê que as pessoas, elas estão equivocadas. E algumas vai pela cabeça dos outros. Não, mas me disseram que fulano é isso. Não, me disseram que fulano é aquilo. Ah, me disseram que Beltrano, Cicrano é isso. Sim, eu também já ouvi muitas coisas falar, meus irmãos. Mas nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que averiguar, pesquisar, analisar, para ver se realmente isso é verdade. Para ver se realmente é verdade. Eu, particularmente, eu gosto de analisar alguns fatos várias vezes para poder falar, né? Eu gosto de analisar, eu gosto de refletir. Se alguém falar alguma coisa de alguém para mim, 1, 2, 3 vezes, eu vou averiguar, eu vou pesquisar, eu vou analisar para ver se realmente a pessoa é aquilo mesmo. É igual a palavra de Deus. Algumas pessoas falam assim: não, mas a Bíblia fala assim.
Mas o pregador A, pregador B, pregador C me ensinou assim. Não, mas não é o pregador A, o pregador B, C que tem que ensinar assim. Ele tem que ser um porta-voz e passar para você o que está na Bíblia. Ele não pode aumentar, ele não pode diminuir. Né? É a questão das perguntas que a gente escuta algumas pessoas perguntar a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê que o atual presidente prometeu, né, Natal, Ano Novo, não soltar mais os presidiários, Dia das Mães, não soltar mais presidiário, não, isso aí não está sendo cumprido, né? Isso não está sendo cumprido, isso não está se cumprindo, né? Ah, todo mundo votou no atual presidente, o Jair Bolsonaro, achando que ele ia dar arma para todo mundo, né? A maioria das pessoas votou assim. Quer dizer, acredito que a maioria das pessoas, com todo respeito aos homens, mas não foi todas as pessoas, a maioria dos homens votaram no Jair Bolsonaro no pensamento de dar arma para todo mundo, saem distribuindo arma para todo mundo. Mas não, irmãos. É para você ter uma arma, você tem que fazer vários exames, principalmente mental, né? E a gente vê que não tem nada disso do que o atual presidente prometeu. Então, na minha opinião, se for para prender todos que já meteu a mão nos cofres públicos, não, quem vai ficar? Me diga, quem vai ficar? Né? A prova disso que hoje, se tivesse eleições hoje para presidencial, o Lula podia ganhar, até no primeiro turno. A gente pensa, né? Não é que eu sou Lula, não, eu não me envolvo na política. A gente esclarece algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Então nós temos que entender, irmãos, que a gente não pode ir pela boca dos outros, né? Ah, não, eu vou botar candidato A, candidato B, candidato C, porque fulano me indicou. Não, você não pode ir por indicação. Você não pode ir por uma promessa que você ganhou, você foi beneficiado com alguma coisa, né? Tem pessoas que votam no candidato porque prometeu cimento, areia, o emprego para ela. Não, você tem que pensar em toda a sociedade, você tem que pensar em todas as pessoas, em todo o Brasil, não somente em você, né? Então, eu acredito assim, que se for para prender todos que já meteu a mão nos cofres públicos, então tem que prender, tem que sair quebrando sigilo aí de conta bancária na Suíça, no Brasil e em outros lugares, para ver quem realmente é capaz de se candidatar, pelo menos a primeira vez, né? Que o candidato que se candidata a primeira vez não tem ficha suja, né? Nunca foi candidato. Então, na minha opinião, é essa, né? Então, aí você pode perguntar assim, missionário, que tem a ver política com religião, com o evangelho? Particularmente nada a ver. Mas as pessoas precisam ser esclarecidas dentro do evangelho, dentro da sociedade, a respeito das empresas, da política, das religiões, enfim. O ser humano precisa estar bem informado para não tropeçar e depois se arrepender e chorar por o leite que ele próprio derramou da sua panela, né? Da sua vasilha. Então é preciso a gente ficar bem informado, tá bom? Então que Deus abençoe, meu forte abraço, e que nós podemos não escutar, irmão, ninguém pela primeira vez, né? Quando alguém vem falar mal, né? Ou falar bem, né? A gente tem que analisar, averiguar, né? Se realmente o que você está ouvindo é verdade, ou se o que você está ouvindo, o que eu estou ouvindo, é mentira, né? Então aqui fica a minha mensagem, e que Deus possa abençoar todos, iluminar a mente de todos, iluminar o coração de todos nós, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um abraço para todos.